Ele eleva os espíritos e intoxica os sentidos. Deuses foram criados em sua homenagem. Agora robôs o engarrafam. E ele já chegou a transformar príncipes em plebeus. Nada mal para uma coisa que nós balançamos, pisoteamos e escondemos no subterrâneo. Hoje, em Maravilhas Modernas, o vinho. Maravilhas Modernas. É época de espremer. Trata-se da colheita de uvas anual que marca o início da temporada de fabricação de vinhos na Califórnia. We usually start harvesting grapes in September. It's the time of year where all of our hard work from an entire year kind of comes to fruition. It's kind of the Super Bowl for us. Todos os anos, em regiões de vinhedos de todo o mundo, milhões de toneladas de uvas são colhidas, seja à mão ou por poderosas colheitadeiras mecânicas, que chacoalham as vinhas impiedosamente. Só na Califórnia, mais de 3 milhões de toneladas de uvas para vinho são colhidas anualmente. Mas a decisão sobre como fazer a colheita é apenas uma das muitas que todo fabricante de vinhos deve tomar. Na Buena Vista Carneiros, por exemplo, a colheita é feita à mão e acontece à noite para preservar o frescor dos frutos. The warmer the fruit comes into the winery, usually the less fruit intensity you'll have in the final wine. So we're really big fans of getting out there when it's cold, get the fruit in here and take care of it from there. Na vinícola, os cachos de uva logo são separados. Depois, são despejados em uma máquina onde uma série de pequenas barras extrai os talos de cada cacho. Já separadas e limpas, as uvas estão prontas para se tornar vinhos. As videiras estão entre as grandes sobreviventes da natureza e costumam progredir em lugares onde poucas outras coisas crescem. Inicialmente divididas em tintas e brancas, existem milhares de espécies de uva no mundo. No entanto, apenas 6. A Riesling, a Sauvignon Blanc, a Chardonnay, a Pinot Noir, a Merlot e a Cabernet Sauvignon representam 80% de todas as vendas de vinho nos Estados Unidos. Each grape imparts different flavors into the wine, depending on how juicy the grape is, how thick the skin is. Some of the grapes are very aromatic, some are not. Some of them have better color, more tannin, the astringent, puckery flavor that's common to wine. Mas seja qual for a cor ou a variedade, todas essas uvas enfrentam um destino comum, a fermentação, um dos mais extraordinários processos da natureza. Enquanto crescem, as uvas desenvolvem açúcares internamente como subproduto da fotossíntese. Somente a pele elástica das frutas protege esses açúcares de um fermento natural que se forma no exterior da uva. Quando a pele da uva é rompida ou espremida, os fermentos atacam os açúcares, consumindo-os em uma fúria intensa que resulta no álcool. If you took these grapes and would put them in a bucket full in the back of your car and you stomped them a little bit, about a week later in your garage you'd have some wine being made. It's pretty amazing. Hoje, prensas de todos os tamanhos são usadas para extrair o suco da uva e iniciar a fermentação. Para a personalidade de qualquer vinho, é crucial saber até que ponto o suco permanece em contato com as peles e até mesmo as sementes das uvas. With a white grape, we'll separate the juice and the skins immediately, and that juice will ferment by itself. With reds, we actually ferment the skins and the juice all together. Because everything that makes a red wine what it is in the skins. The juice itself is clear, it's colorless, it doesn't have the true flavor of the varietal. So the character is really in the skin. O cientista francês Louis Pasteur foi o primeiro a compreender claramente o processo biológico da fermentação. Apesar de o mistério da fermentação ter levado gerações para ser desvendado, os efeitos inebriantes do fenômeno já eram conhecidos há muito tempo. Well, they found sunken jars in present-day Iran that they dated to about 4,000 to 5,000 years BC.
Quase todas as civilizações desde então transformaram o vinho em peça central de sua vida religiosa e cultural. Os gregos e os egípcios espalharam a produção de vinho pelo mundo conhecido, e os romanos se tornaram seus primeiros grandes comerciantes. Mas ao longo do tempo, nenhuma civilização se associou ao vinho mais apaixonadamente do que a França. A partir do século XI, monges franceses foram os primeiros a fazer estudos detalhados sobre a complexa relação entre o vinho, o clima e o solo onde as vinhas crescem. Com o tempo, os monges cercaram porções de terra que produziam seguidamente vinhos de maior sutileza e sabor. Regiões que até hoje ainda fabricam os vinhos mais caros do mundo. O impressionante é que muitas dessas vinícolas antigas se localizavam em solos minerais ao longo de encostas, onde as condições eram mais difíceis. Trata-se do conceito chamado de stress. And it's a concept that winemakers and grape growers come back to, because a vine that struggles really does produce wine with more intensity and more color and more structure. And the stress from the rocky soil here, from the lack of water, from the wind that we see on a ridge top like this, really adds to the intensity of a wine. A Buena Vista Carneiros é a mais antiga vinícola de qualidade da Califórnia. Mas nos anos 90, uma onda do inseto Phylloxera, assassino de videiras, varreu os vales Napa e Sonoma, forçando a Buena Vista a replantar 30% de suas vinhas. Phylloxera became a problem in California in the early 90s, so they had to end up replanting a lot of the vineyards all at the same time, which was very costly. But it also gave them an opportunity to capitalize on the improvements in viticulture in the last 20 years of the 20th century. Uma das melhorias mais importantes é a cultura de precisão. Ferramentas como fotografias aéreas digitais dão à Buena Vista informações que não poderiam ser obtidas a olho nu. Our background is actually in remote sensing of other planets, so studying the moon and Mars, NASA technology, and so we wanted to apply that same technology to the Earth. Usando imagens feitas a 3.000 metros de altura com uma câmera digital, companhias como a Vineview Imaging criam uma série de mapas que se baseiam principalmente em espectros termais e de raios infravermelhos. Esses mapas revelam muito sobre a condição dos vinhedos. Por exemplo, por causa do sol intenso, as vinhas precisam se refrescar, ou suas funções químicas básicas começam a falhar. Vinhas saudáveis evaporam a água através de folhas e raízes e aparecem neste mapa de estresse em verde claro e amarelo. As vinhas que mais se esforçam estão nas regiões em vermelho e marrom, enquanto as áreas em verde escuro sofrem pouco estresse e não estão fazendo esforço suficiente. Um simples ajuste na irrigação pode significar o desejado equilíbrio entre todas as vinhas. Mas se o padrão persistir, também pode ser sinal da necessidade de replantar o bloco com um tipo diferente de variedade de uva. E o que era antes apenas um vinhedo deve passar a ser tratado como muitos. Well, right here today, across the 800 acres that are planted, we have 167 different blocks. And each of those blocks, we really farm as an individual vineyard. So we don't think of this as an 800-acre vineyard. It's really 167 little vineyards. And you have to approach it that way because the needs of this block are very different from the block next door, where you have different soil types, you have different water holding capacities. And that's really the beauty of what we've done here. A construção de cada novo bloco de videiras exige a utilização de outras ferramentas de alta tecnologia. Basically what I do is I come out to a new development vineyard or even an established vineyard and I use the GPS to shoot off the satellites in space to map out the area that they're going to plant the vineyard. As unidades de GPS estabelecem onde as vinhas serão plantadas e também posicionam os tubos de irrigação, as aberturas e outros elementos práticos. Após esse trabalho ser concluído, faltam apenas as videiras. This is a typical grafted grapevine that a vineyard here would use to plant for their vineyard. And it's composed of really two different plants. It's the rootstock, which is the bottom part here, and then we call the signwood, budwood, or we call fruiting wood on the top. Quando jovens, essas duas vinhas independentes são reunidas em um processo de enxerto.
A nova planta é coberta com cera para proteção e então mantida em um viveiro por 1 ano, até ser replantada no vinhedo. This point here's where the graft was made at Mr. Herrick's nursery. And from this point down, obviously, is a rootstock, and then we grafted a scion or budwood on top of this. In this case, was Pinot Noir. Existem 16 diferentes rizomas cultivados no viveiro Herrick's. Cada uma oferece ao produtor de vinho uma opção para as diversas condições de solo de seu vinhedo. A muda da fruta é escolhida pelo tipo de vinho que o fabricante quer produzir e pelo clima da região onde se encontra a vinícola. Here in Carneros, it's a very cool region. You can see today it's a fairly gray morning. We get a lot of fog, very, very cool weather typically compared to some other growing regions. So that's driven us to really focus on what we consider cool climate varietals. Chardonnay, Pinot Noir are the classic cool climate varietals around the world. Mas mesmo dentro de variedades como a Pinot Noir e a Chardonnay, existem cepas diferentes conhecidas como clones. Nos vinhedos da Buena Vista há atualmente 25 tipos de Pinot Noir plantados. But each of these clones will have a different characteristic, different flavors, maybe a different ripening pattern. And the whole goal for us is to match up that exact clone on the perfect spot. And that's how you make the best wines. As vinhas precisam de 4 anos para dar frutas utilizáveis. Os primeiros botões aparecem em março. Ao longo dos 7 meses seguintes, os produtores ficam atentos a cada centímetro do vinhedo, medindo constantemente os padrões de crescimento e estresse. 6 inches depth, we have very, very dry, 18% moisture. No outono, cada bloco de uvas já desenvolveu características únicas de sabor, acidez, tanino e cor. Esses blocos são então colhidos e fermentados separadamente para formar os elementos do vinho que está por vir. Well, by keeping each vineyard block or little section of the vineyard separate through the winemaking process, it allows us to put different blends together at the end of the year. You might have one section of the vineyard that gives you really great cherry and berry flavors, and you might have another section that gives you really good kind of earthy, complex flavors. Well, we can take those wines, blend them with all their brothers and sisters, and come up with a wine that's more complex, more interesting, and in the end, tastes better in the glass. O que os monges franceses levaram séculos para descobrir pode agora ser aperfeiçoado em questão de anos. Menos de uma década após a onda de filoxera, a Buena Vista Carneros vem novamente fazendo vinhos premiados. Mas a inovação tecnológica não está confinada apenas aos vinhedos, está na vinícola também. Eles são dos grandes líderes da indústria, mas fora do ramo de vinhos, poucos ouvem falar deles. This is a 94,000 square foot facility. It houses 3 bottling lines. 2 of the bottling lines run at 240 bottles per minute, and the latest line we added runs at about 200. So you combine all that capacity, we can kick out 55,000 cases of wine a day. Fundada em 1974, a Vinícola Bronco produz mais de 20 milhões de caixas de vinho anualmente. É líder no mercado chamado de vinho valor. Good wines should be something you enjoy with good food, and you should be able to afford to do it every day. That's the name of the game. Dos mais de 40 rótulos da Bronco, apenas alguns são vendidos por mais de $10 a garrafa. Sua marca mais famosa, a Charles Shaw, é popularmente conhecida como Chuck de 2 pratas. Isso mesmo, a garrafa custa $2 e é apreciada pelos consumidores a uma média de 5,5 milhões de caixas anualmente. It caught the ear of the public and caught their palate and their pocketbook, and so people were buying wine by the case and drinking it regularly. A menos de 1 hora de carro das instalações da Bronco está uma das mais históricas vinícolas do Vale Napa, a Chateau Montelena, famosa por seus vinhos artesanais. The wine industry has a nice pyramid, like many things like that, and there's the mass bulk producers that are making lots and lots and lots of cases. And that's a part of the industry that's good because it brings wine at a good price to a lot of people. But what we do is we're making what we consider handcrafted or estate wines.
part of what you're paying for is the love and the labor of these people trying to make every single bottle of wine special. Juntos, a produção em massa da Bronco e as vintages da Montelena refletem as duas principais tendências, não apenas dos vinhos da Califórnia, mas de todo o mundo. Quando o senador pelo estado da Califórnia, Alfred Tubbs, fundou a Chateau Montelena em 1882, visualizou uma vinícola na tradição dos grandes produtores franceses. Em 1896, a Montelena já era a quarta maior vinícola de Napa, mas o legado de Tubbs foi destruído pelo advento da lei seca. Para vinícolas de toda a Califórnia, a medida significou o fim. There were over 700 individual wineries in operation prior to Prohibition, and less than 50 or 60 survived Prohibition. Mas se a lei seca deu um fim à primeira grande era da produção de vinhos na Califórnia, sua revogação deu início a outra. A ciência e a tecnologia foram aplicadas ao cultivo de vinhas como nunca antes, enquanto a indústria vinícola buscava recuperar consumidores. Vinhas foram plantadas em larga escala e inovações desenvolvidas em universidades como a da Califórnia, em Davis, tornaram-se padrão. Hoje, esse espírito inovador ainda ecoa em grandes vinícolas como a Bronco, que possui mais de 10 mil hectares plantados em 9 condados da Califórnia. It's all dealing with today's technology and applying it into the science of making better products in a more economical way. They keep those prices down and keep those imports home where they should be. Aqui as uvas são retiradas das vinhas por uma frota de 43 colheitadeiras mecânicas. A média típica de 10 toneladas por hora, uma colheitadeira em um dia normal faz o trabalho equivalente ao de 80 homens. Durante a fase de esmagamento, 300 caminhões chegam diariamente à vinícola Bronco, um a cada 3 minutos durante o processo de colheita. Uma série de prensas de 30 a 50 toneladas transforma as uvas em suco. Uma prensa típica é um grande container cilíndrico com uma membrana de borracha fixada às paredes internas. Essa membrana é gradualmente inflada de modo a extrair o suco das uvas que flui por canais de drenagem circulares. A pressão total é mantida por apenas alguns minutos, antes que a membrana se esvazie e o resíduo seja removido. Centrífugas imensas, então, eliminam quase todos os resquícios sólidos, aumentando a qualidade e a velocidade de desenvolvimento do vinho. A fermentação acontece ao longo de 12 dias, dentro destes imensos tanques de armazenamento, capazes de guardar mais de 360 milhões de litros de vinho. Quando pronto, o vinho é mandado para outra instalação da Bronco, onde sua qualidade é checada, ele é engarrafado e arrolhado. We call them jaws. It's like a diaphragm, almost in a camera, because what it will do is it'll squeeze or constrict around the cork, and then it squeezes it smaller than the opening of the bottle, right? And then a plunger, just a metal rod, comes down and shoves the cork into the bottle. Quando o avô do proprietário da Bronco, Fred Fanzia, abriu sua primeira vinícola no Vale San Joaquim, a esperança era vender uma boa garrafa de vinho por um preço justo. Hoje, a Bronco realiza esse sonho à taxa de 240 garrafas por minuto. I'm a firm believer the consumer is the smartest person out there and he knows what he wants. And we've got to find out, as suppliers of the consumer, the products they want and what they want to pay for it. And if you give them good quality at good value, they find it. Em 1972, o advogado Jim Barrett comprou a Chateau Montelena e começou a revitalizar a vinícola. Em apenas alguns anos, seus esforços fariam história. Em 1976, um comerciante inglês de vinho em Paris organizou um teste de degustação, às cegas, envolvendo vinhos franceses históricos contra os novos produtos norte-americanos, inclusive um Montelena Chardonnay de 1973. Apesar do painel
Apesar do painel composto apenas por juízes franceses, os americanos ganharam em todas as categorias. They beat the French wines, and this was quite a startling thing. Hoje conhecido como o Julgamento de Paris, esse único evento mudou a percepção mundial sobre o vinho californiano da noite para o dia. That one event, that tasting in the summer of 1976, suddenly the barricades to marketing of handcrafted California wine dropped in one day. Hoje o compromisso da Montelena com os vinhos artesanais vai de suas vinhas excepcionais à vinícola. Nenhum detalhe do processo é deixado de lado. Quando a fermentação se completa, todos os vinhos da Montelena são armazenados em tonéis de carvalho. Os brancos de 8 a 9 meses. Os tintos por até 2 anos. Sagamore, Napa, Califórnia. Muitos desses tonéis são feitos manualmente na Sagamore, uma das mais antigas tonelarias do mundo. Não se usam pregos nem cola na fabricação dos tonéis. E o tipo de carvalho de que eles são feitos produz diferentes sabores no vinho. French oak has quite a bit of tannin that it brings to the wine. It brings sweetness, complexity, and structure, which are all things that are good for big red wines or white wines. It gives them longevity, it gives them length in the bottle. American oak is known for its aromatic characters. A lot of vanilla and spice, and it sort of is also known, it fills in the middle of a wine very nicely. Enquanto os vinhos envelhecem no carvalho, Barrett e sua equipe os experimentam constantemente. Assim que os vinhos alcançam o sabor desejado, as misturas começam. É um processo que leva semanas. Even if you like the first blend and say, man, this is fantastic, we still have to go back and make sure that we couldn't do something better. Ao todo, a criação de um vinho Chateau Montelena leva no mínimo 1 ano para os brancos e 2 para os tintos. O compromisso com a qualidade é a marca registrada de muitos vinhos, inclusive do rei de todos eles, o champanhe. Champanhe, o rei dos vinhos. Nascido em adegas silenciosas e úmidas, seu caráter espumante e bolhas inebriantes são a verdadeira essência das comemorações. The carbon dioxide that's formed during the fermentation process evaporates, is allowed to escape, but in champagne it's trapped in the product and it's only released when the bottle is opened. Para se compreender esse vinho extraordinário, deve-se ver champanhe como um lugar, não só como uma bebida. Trata-se de uma região da França com história e geografia únicas. Ao longo dos séculos todo, o rei francês manteve vinhedos no lugar, e os vinhos se tornaram presença certa nas cerimônias de coroação. Champagne se localiza em latitude mais ao norte que Quebec, no Canadá, sendo um dos centros vinícolas mais frios do mundo. E por conta dessa localização setentrional, uma pausa singular no desenvolvimento do vinho ocorria durante o inverno, quando o frio fazia a fermentação cessar até a chegada da primavera. In the beginning of spring, the temperature outside were going up. Then the fermentation process resumed. And one of the two results of the fermentation process are bubbles on one side, and on the other side, carbonic gas. Pressure. Quando o tonel era aberto, a pressão interna fazia os vinhos espumarem. Um fenômeno que os produtores de vinhos franceses, inclusive o famoso monge Dom Pérignon, passaram décadas tentando reverter. Dom Pérignon was trying to remove the bubbles from champagne. The English discovered that they liked it, and they've always been the best customers for champagne and sparkling wine. And probably without their interest, there wouldn't even be champagne as we know it. It would be still wine, no bubbles. Em 1811, a Casa Francesa de Champagne Perrier-Jouët foi fundada, nascida do casamento entre a filha de um dono de vinícola e um fabricante de rolhas. Eles começaram imediatamente a exportar seus champanhes para a Inglaterra. Na época, o champanhe já era vendido em garrafas, não em tonéis,
Os gases eram capturados e essencialmente carbonavam o vinho. Em menos de uma geração, a Rainha Vitória já havia adotado o Pierre Jouet. E o vinho é um dos favoritos dos britânicos desde então. To me, the best reward is the letter we received from Oscar Wilde in 1888, when he has been thrown in jail. And he were asking in jail, jail is nothing, but what is so difficult to survive is the lack of Champagne Perrier-Jouët. O champanhe é feito de 3 variedades de uva: Chardonnay, Pinot Noir e Pinot Meunier. We have 65 hectares, classified 99.2% on the quality scale of Champagne. So basically, we have one of the most unique terroir of Champagne. Após passar por 2 prensas, fermentação e mistura, essas uvas recebem os mesmos cuidados dispensados aos vinhos não espumantes. O suco da primeira prensa, conhecido como cuvée, é considerado o melhor. No champanhe, a consistência é apreciada acima de todas as qualidades e o novo cuvée é misturado a vinhos dos anos anteriores, para assegurar que todas as garrafas de Perrier-Jouët reflitam o que se conhece como o estilo da casa. Somente após a mistura ser finalizada, as bolhas entram em cena. Uma segunda fermentação é induzida pela adição de novo fermento e 24 gramas de açúcar em cada garrafa. O fermento novamente consome o açúcar, mas diferentemente dos tonéis espumantes do passado, o gás carbônico resultante continua preso no vinho. Durante 3 anos, os fermentos continuarão concedendo sabores à bebida. Ao longo do último ano, as garrafas serão giradas e elevadas 8 vezes por dia. Um processo exaustivo, porém fundamental. A técnica estimula os fermentos mortos a se concentrar no gargalo da garrafa. Apesar de não ser prejudicial, se consumido, o fermento simplesmente não é muito bonito, e então é removido em um processo chamado de desembocadura. Tradicionalmente, basta a aplicação da ferramenta do fabricante para que a tampa da garrafa possa espocar, catapultando o fermento para fora. Para manter as qualidades distintas desse vinho extraordinário, leis rígidas asseguram que apenas os vinhos de uvas cultivadas na região de Champagne possam levar o mesmo nome em seu rótulo. A produção anual também é limitada e a garantia de qualidade permite que rótulos como o Perrier-Jouët tenham sempre alta demanda. Mas isso não impediu os fabricantes franceses de chegar a outras partes do mundo, onde a tecnologia traz novo significado a antigos métodos. Considere a avançada automação da Mam Napa, produtora de um dos mais populares vinhos espumantes dos Estados Unidos. Aqui, as garrafas de vinho espumante são preenchidas à taxa de 120 por minuto. Sofisticados programas de computador supervisionam máquinas supermodernas, que movem grandes containers de vinho espumante um pouco por vez. Apenas 6 a 7 dias mais tarde, o gargalo da garrafa é congelado, posicionando o fermento no lugar. Quando a garrafa é aberta mecanicamente, o fermento congelado salta para fora na forma de um bloco de gelo, uma das várias fantásticas soluções para velhos problemas. When it comes to wine, we use the latest progress of phenology, for sure, but we use it only to complement tradition. Mas a França não é o único lugar mergulhado na tradição. Em outras partes, passado e futuro também se combinam para fazer um vinho de classe internacional. Elas são chamadas de degraus para o paraíso. Vinícolas com séculos de existência localizadas nas íngremes e pedregosas encostas do Vale do Douro, em Portugal. Cerca de 1000 metros acima do rio, esses terraços foram construídos diretamente sobre as rochas que tornavam o Douro uma das paisagens mais inflexíveis de toda a Europa. Mesmo assim, neste ponto antes remoto e desafiador, a natureza e a história conspiraram para criar um dos vinhos mais apreciados do mundo, o Porto. Well, basically port is a fortified, what we call a fortified red wine from this region of the Douro Valley of Portugal. The grapes have been crushed just like for a normal table wine, but we've actually stopped the fermentation halfway through by adding
what we call brandy, it's like a by adding what we call brandy, it's like a 77% alcohol by volume grappa. And by adding brandy, you kill the yeast off, so you end up with the wine having about half its natural sugar. So the wine is semi-sweet, with a slightly higher alcoholic content than standard red wine. Ninguém sabe quem foi o primeiro a adicionar a aguardente ao vinho, um processo hoje chamado de fortificação. O certo é que a ideia não partiu de uma antiga vinícola, mas nasceu por obra da geopolítica dos impérios e da guerra. Port was actually invented by the British as much as the Portuguese. A partir do século XVII, o perpétuo conflito com a França levou os comerciantes britânicos a buscar fontes alternativas de vinho, especialmente em Portugal. Some of the original port wines were actually wines sourced on the coast of Portugal, and as the market developed, people's tastes got more sophisticated, and merchants started coming upriver, trying to find better wines, and the Douro Valley, which is some 70 or 80 miles from where we are to the coast, the wines from this region were considered fantastic. The trouble is, the whole trip, the journey downriver, it then would have to be shipped a couple of days to England, and the wine, having come that much further, would spoil. So that's when they started adding brandy, and that's what, helped preserve the wine and make it famous. A aguardente adicionada permitia que os carregamentos de vinho do Douro completassem a longa jornada até a Inglaterra. O contínuo desconforto entre a Inglaterra e a França fez aumentar a demanda pelo porto e levou à rápida transformação da produção de vinhos no Douro no século XIX. Os fabricantes começaram, por exemplo, a definir a razão adequada na combinação entre o vinho e a aguardente. Isso não apenas tornou o porto mais estável, como criou sabores e caráter realmente singulares. Os vinhos já não eram transportados em pele de cabra impermeabilizada, mas em grandes tonéis, conhecidos como pipas, a medida padrão do porto até hoje. Na primavera, esses tonéis eram carregados em pequenos barcos, conhecidos como rabelos, para a perigosa jornada desde o vale até o porto, de onde eles eram embarcados para a Inglaterra e outros países. Hoje, uma nova revolução está a caminho, liderada por companhias como a da família Symington, principal produtora de vinho do Porto no mundo. A família Symington está envolvida na indústria há 13 gerações, desde o início do comércio de vinho do Porto no século XVII. Hoje, eles supervisionam 24 quintas, onde nascem portos como o Dowes, o Warren e o Graham. We've got about 3 million vines now under our management and ownership. E apesar de conhecerem bem a rica herança do Porto, eles pensam muito mais no futuro. This is the Quinta dos Malvedos winery. Malvedos is a property that has been associated with the Graham port brand since 1890. And these buildings were where the original port was made from the Malvedos estate. Traditionally, port was made by foot treading, and a bunch of people, about 20 people, would jump into a tank and literally stomp it by foot. A prática de pisotear as uvas foi criada pelos antigos romanos, que reconheciam que uvas pequenas e de pele grossa, como as nascidas no Douro, precisavam ser amassadas com firmeza e rapidez, para que a fermentação se iniciasse e o sabor e cor ideais fossem extraídos. As prensas tradicionais simplesmente não aplicavam a mesma pressão direta que os pés humanos, que moem as uvas no chão de um tanque de pedra, o lagar. Na década de 1960, os Symington instalaram um sistema de autovinificação, que usava a pressão formada durante a fermentação a fim de maximizar a extração. Mas para os melhores vinhos do Porto, o sistema não funcionava tão bem quanto a ação dos pés. Então a família decidiu projetar e construir um lagar robotizado. It has 4 plates that slide over each other hydraulically. There are silicon toes on the end of the plates, and those silicon toes will literally grind the skins against the floor of the tank. The feet themselves are temperature controlled. They're heated up to 37 degrees centigrade, same as the human leg. So you've got a warming effect in the feet. They also can work all night if they have to, whereas the humans would only do it for 2 or 3 hours in the late evening. Quando a fermentação leva o vinho aos níveis desejados de açúcar, o produto fermentado passa a um barril de armazenamento, onde a aguardente de sabor neutro é adicionada. We add about 1 part of brandy at 77% alcohol by volume,
to about 4 parts of must, which is at about 7% alcohol by volume. So if you do the math, it works out a wine at about 19.5–20% alcohol for the finished blend. Depois de misturado, o vinho viaja rio abaixo, onde será julgado por seu sabor, clareza e outras características. Well, we'll take some of these lots and then we'll put them on the bench and we'll try and put them together in such a way to make something really great. Occasionally you'll have one individual blend, which is great, but we believe, like, 2 plus 2 can add up to 5 in our business. You can really put two things together and make something even better than the sum of the parts. De modo geral, o vinho do Porto pode ser dividido em 2 estilos fundamentais. O Ruby é envelhecido em carvalho e engarrafado após 3 anos. Apresenta um tom avermelhado brilhante e um toque frutado. Já os Portos Tony são envelhecidos em carvalho por pelo menos 6 anos, de modo que sua cor e natureza se transformam. The longer you leave it in barrel, the wine goes from that purpley red color and it fades into a lovely nutty kind of amber brown color. Eventualmente, quando as condições de produção forem perfeitas, os fabricantes de vinho do Porto declaram o ano como vintage. Esses vinhos passam apenas 2 anos no carvalho antes de irem para a garrafa, onde poderão amadurecer durante décadas. Vintages como o Graham, de 1970, e o de 1955, estão entre os vinhos mais admirados do mundo. Não apenas pelo sabor, mas também pelo sentido de história que eles evocam. E para alguns, essas são qualidades que devem ser apreciadas acima de todas as outras, especialmente em uma das maiores adegas do mundo. Trata-se talvez do restaurante mais famoso do mundo, o La Tour d'Argent, localizado na margem direita de Paris, atrás da Catedral de Notre-Dame. Fundado em 1582, o La Tour d'Argent era um dos pontos de encontro favoritos do rei Henrique III, que sempre passava por lá após as caçadas às margens do Sena. Segundo a lenda, foi lá que ele aprendeu a comer com um garfo. Desde então, o lugar seguiu a tradição de servir os ricos e poderosos. Mas o mais incrível é que 10 metros abaixo do próprio restaurante está aquela que talvez seja a melhor adega de vinhos do mundo, construída na década de 1820, quando o restaurante foi reformado após ter sido incendiado durante a Revolução Francesa. The oldest wine bottle is an 1845 now. Unfortunately, the 1811 Comet year from Lafite got broken by one of my cellarmen. We had to get rid of him. Atualmente, a adega conta com mais de 450 mil garrafas, incluindo todos os mais valorizados vintages da história vinícola francesa. 1868 Gros La Rose. Gros La Rose is Saint-Julien Cabernet-based wine, and that is like amazing to imagine that still with us. A temperatura da adega naturalmente se mantém entre os 11 e os 15 graus Celsius, enquanto o nível de umidade está continuamente em 75%. A adega é considerada a mais perfeita tecnicamente na Cidade Luz. O envelhecimento é uma das maiores tradições do vinho, mas até hoje ninguém sabe exatamente o que acontece com o vinho enquanto ele se transforma com o passar do tempo. Alguns teorizaram que elementos químicos do próprio vinho, principalmente os taninos, se unem a outros componentes. Outras pessoas sugerem que esses mesmos componentes se quebram e se dividem. Mas o certo é que os aromas e sabores se tornam mais numerosos, sofisticados e repletos de nuances. 2 days ago, we had a bottle of Bonnet-Claude Duchesne, 1885. And the nose was so pungent. You're talking about a complexity, maybe 50, 60 different aromas, and they all come at you slowly. It's magical. Essas complexidades são tão apreciadas que alguns se dispõem a arriscar a vida por elas, inclusive o ex-proprietário do La Tour d'Argent, o pai do atual dono. Em 1940, Claude Terrel era um jovem soldado francês estacionado no sul de Paris quando os nazistas começaram a marchar na capital francesa. Just before the Germans arrived, he flew into Paris, and he, with one of the staff members, one of the cellarmen, bricked up about 3/4 of the cellar. They covered it with dust and made it look as if it had been here for several centuries. Hoje, apenas alguns pedaços de argamassa continuam onde um dia existiu a parede falsa que enganou os alemães por mais de 5 anos.
Mas todo o esforço e coragem demonstrados pelo Sr. Terrell ainda podem ser vistos, sentidos e degustados nos raros vinhos da coleção, que seguem evoluindo e ainda representam sentidos e degustados nos raros vinhos da coleção, que seguem evoluindo e ainda representam uma história viva. The time and the effort that's been taken to keep it this long, the wars, the strife, the famines that have gone around it, and it's still here today. It's very moving. Se apenas algumas adegas do mundo podem ostentar vinhos de 1845. Colecionadores particulares estão construindo suas próprias adegas, onde vinhos, tecnologia e histórias pessoais se reúnem. I had seen an article in Wine Spectator about Paul Wyatt, and it showed some of his cellars, maybe 15 years prior to that. And I'd always had in mind, I said, you know, someday I'm going to have myself a cellar by that guy. Há mais de 30 anos, Paul Wyatt é pioneiro na construção e criação de adegas particulares. There are two kinds of cellars. There are cellars that just store wine. They're like shoe boxes. You want to keep shoes in a box? That's fine. People do that. There's lots of people out there making cheap racks. All the racks on the market work to hold wine. But this is more than just a statement about the person whose cellar it is. It's a statement about the wine collection. Esta adega é projetada para destacar a coleção de 4.500 vinhos de seu proprietário. Inclusive esta rara coleção de Chateau d'Yquem, talvez o mais apreciado vinho branco do mundo. We collaborated on the design of the cellar, and I wanted to have a place to show the Chateau d'Yquem and the way that it changes color as it ages. So we designed this light box. It has a low temperature in there, and it's fine for the wine. But at the same time, you can see the beautiful colors as the colors change. A temperatura, a luz e a segurança são todas controladas por computador e nenhum detalhe foi esquecido. Todo o sistema de prateleiras é feito de pau-brasil e alcança quase 3 metros de altura, tendo somente 1,20 m de profundidade. O mais impressionante é que a estrutura não tem apoios nem amparos, nada é preso à parede. Also, we're deep in earthquake country, and this whole system is not fixed to the room. It's sitting on the floor, and it's quite flexible. And it's going to move a lot in earthquakes. It's a very live system. Mas mesmo com toda a tecnologia, o verdadeiro astro continua sendo o próprio vinho. A lot of people have never heard of the labels that I have. That makes it really fun too when it comes to sharing, is that you have something that the other people have never tasted. It is an obsession, passion. I never could believe that I would be hooked so deeply on one particular thing, like a crazy little bottle of wine. Segundo estudo recente, 90% de todo o vinho é consumido dentro das primeiras 24 horas após a compra. Para dizer a verdade, menos de 5% do vinho do mundo é projetado para envelhecer mais de 5 anos. Os outros devem ser apreciados bem antes. Então, sirva-se à vontade.